Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Vamos ver a partir do versículo de número 13. Glória a Deus. Diz desta maneira a palavra de Deus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus: Quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois tu também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será também desligado nos céus. Aleluia. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, Pai amado, agradecemos, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, por esta oportunidade. Ó Deus, de estarmos, ó Pai, reunidos na Tua santa e gloriosa presença. Ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, foi exposta nesta noite. Mas Tu, ó Pai, é quem envia o mensageiro. E nesta noite, ó Pai, eu me apresento, eis-me aqui, Senhor. Que eu não esteja aqui, ó Pai, sobre a minha própria vontade, mas que eu esteja nesta noite, ó Pai, ao serviço do reino, como enviado do Senhor, ó Pai, como atalaia, como mensageiro, como aquele, ó Pai, que o Senhor vai usar nesta noite com excelência. Eis-me aqui nesta noite, Senhor. Envia-me a mim, ó Pai, ao teu povo. Dai-me, ó Pai, a semente nesta noite. Se a semente é tua, Senhor, a semente é boa. Ó Deus, prepara esta terra para receber a tua semente, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com o teu povo de forma poderosa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, do versículo de número 13 até o versículo de número 19, vai trazer para nós uma revelação. Nós observamos aqui neste texto, no contexto dos versículos, Jesus ele já faz menção da sua igreja. Jesus ele já vem aqui pronunciando pela primeira vez que aparece na nossa linguagem a palavra igreja.
Ainda que a história vai dizer que no Velho Testamento, quando acontecia as assembleias, as reuniões, o original do hebraico vai citar que as assembleias já eram citadas como igreja. Mas nós vamos ver em Mateus capítulo de número 16, Jesus citar, e Jesus aqui já está dando um fundamento para a sua igreja. Interessante que quando nós ouvimos Jesus falar de igreja, aqui em Mateus capítulo de número 16, observamos que aqui temos algumas exigências de Jesus para que a igreja seja igreja de verdade. A história nos revela que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 17, ali vai dizer que Jesus, ele começa apregoando, e a primeira menção que ele faz é: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. O que me faz entender que Jesus, ele veio dos céus para apresentar para nós o reino de Deus. Ele veio dos céus para direcionar o povo para entrar no reino de Deus. Mas aqui eu escuto Jesus falar primeiro: arrependei-vos. Porque é interessante que para entrar nos céus, nós não entramos de qualquer maneira. Para nós alcançarmos o reino dos céus, de nós é exigido algumas coisas. O próprio Cristo vai dizer que, se nós quisermos ir após Ele, nós devemos tomar a nossa cruz para depois nos seguir. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14 fala que sem a santidade é impossível nós vermos a Deus. Então há algumas exigências para que nós alcançarmos o reino que Jesus veio nos apresentar, o reino de Deus. Interessante que não é qualquer pessoa que vai entrar no reino dos céus. Ainda que a Bíblia fala que Jesus se manifesta ao mundo para todos, mas é para todo aquele que crê. João capítulo de número 3, versículo 16 diz que Deus enviou teu Filho amado para que todo aquele que crê nele. Jesus não veio para quem não crê nele. Jesus não veio para aquele que não exercita a sua fé. Jesus, ele veio para todos, mas todos a quem ele veio tem de crer, tem de usar a fé, tem de buscar a santificação dia após dia. Pastor, mas como que isso é possível? Irmãos, é simples. É fazer a vontade de Deus. Pastor, mas como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? É simples também. Basta tomarmos o livro sagrado e começarmos a estudar. Se nós pegarmos ele, abrirmos no meio certinho e deixarmos em cima da mesa, só vai servir para pegar poeira, porque de nada vai servir para nós se não folhearmos a Bíblia Sagrada. Se a sua Bíblia estiver igual a minha, caindo aos pedaços, irmãos, é um bom sinal. Por quê, pastor? É sinal que você está usando, é sinal que você está folheando, é sinal que você está andando com a tua espada, está estudando a palavra de Deus. Jesus se manifesta e a mensagem dele é: o reino dos céus
Deus me der, virá até mim. E a vontade de Deus é que naquele último dia eu o ressuscite. A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós subamos e alcançamos o reino dos céus. Aleluia. Mas Jesus se manifesta ao mundo para separar a igreja dele do mundo. Pastor, mas você está falando uma mentira absurda em cima do altar. A Bíblia me dá base e fundamento para eu falar isso. Jesus, ele veio para separar o teu povo daqueles que não são o povo seu. Mateus capítulo de número 10, versículo 33 e 34 diz desta maneira: mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Preste atenção. Negar a Jesus é o pior absurdo que nós fazemos em nossa vida. O versículo de número 34 diz o seguinte: que muitos pensam que Jesus veio ao mundo para trazer paz. Mas o próprio Cristo diz: paz ele não veio trazer, mas ele veio trazer a espada. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A paz nos espera nos céus. Aleluia! A Bíblia diz desta maneira que o mundo jaz no poder do maligno. Então o que o mundo apresenta para nós são dissoluções. O que o mundo apresenta para nós são guerras. O que o mundo apresenta para nós é ganância. O que o mundo apresenta para nós são brigas. O que o mundo apresenta para nós é tudo aquilo que nós não queremos. Mas a paz que Jesus tem para nós, ela está, aleluia, no celestial. Glória a Deus. Então nós observamos que a igreja de Deus, a igreja de Jesus, esta não faz parte do mundo. Glória a Deus. Então eu tenho propriedade também para dizer, dentro da Bíblia Sagrada, que se você ainda compactua com as coisas do mundo, é bom prestar atenção, porque você ainda não se tornou igreja do Senhor. Glória a Deus. Porque a igreja de Jesus é aquela igreja que produz fruto do Espírito. Aleluia. E a igreja que produz o fruto do Espírito, irmãos, ela volta para o lado da carne ou ela volta para o lado do Espírito. Paulo compara que dentro do homem tem duas feras. Uma puxa para um lado e outra puxa para o outro. Uma é a carne e a outra é o Espírito. Aquela que você se alimenta mais é que vai prevalecer. Quem que nós estamos alimentando? Será que simplesmente eu dizer: Senhor, Senhor, será que eu vou entrar no reino? Será se eu simplesmente dizer: eu conheço a Deus? Será que simplesmente eu vim à igreja, levantar a minha mão, entrar naquele mistério emocional? Será que é o suficiente, pastor? Não, não é. Não é suficiente. Porque para entrar nos céus, irmãos, tem-se requisitos para que se entre nos céus. Tem-se exigências para nós entrarmos nos céus. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21, diz desta maneira: nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai. E meu Pai não está aqui. O meu Pai está nos céus. Para entrar nos céus, temos de fazer a
pastor, você conhece os céus? Eu nunca contemplei os céus pelo lado de dentro. Mas o apóstolo João contemplou os céus e ele diz que lá tem ruas de ouro. Ele diz que lá tem mansões celestiais. Ele diz que lá as ruas são de jaspe. E o que a Bíblia me diz é o suficiente para que eu almeje ir para o reino dos céus. É o suficiente. E nós observamos no texto decorrido que Jesus ele já institui a sua igreja. Aqui ele já fundamenta a igreja que ele quer, da forma que ele quer. Ele quer uma igreja fundamentada na rocha. Ele quer uma igreja fundamentada na verdade. Ele quer uma igreja que conhece a Ele. Glória a Deus. Porque não é simplesmente eu dizer que conheço, mas verdadeiramente eu conhecer. Porque a verdadeira igreja de Jesus, ela conhece o seu Senhor. Ela tem que conhecer o seu Deus. Se nós pararmos e observarmos aqui na Bíblia Sagrada, aqui Jesus ele pergunta para os discípulos o que diz os homens que é o Filho do Homem. Se nós pararmos e observarmos os judeus da época, eles tinham até uma visão boa. Eles tinham até uma visão agradável, mas não era o que Jesus queria. Olha a resposta deles. Uns dizem que é João, outros dizem ser Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. São homens que foram usados poderosamente na Bíblia Sagrada. São homens que deram lugar e que Deus operou por intermédio deles. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas eu achar que eu conheço a Deus não é o suficiente. Mas eu achar que eu conheço a Jesus não é o suficiente. Deus, Ele quer alguém que tenha intimidade com Ele. Que conheça Ele de forma verdadeira. Deus, Ele quer uma igreja que viva na retidão com Ele. Aleluia. Se nós não conhecermos a Deus, nós vamos viver que nem os fariseus, que nem os escribas. Os escribas diziam, os escribas e fariseus, eles diziam: eu sou da linhagem de Abraão, eu sou o seguidor de Moisés. Mas se nós observarmos na Bíblia Sagrada, eles viviam tentando colocar Jesus na prova. Eles viviam tentando experimentar Jesus para que de alguma maneira Jesus pudesse cair nas ciladas deles. Glória a Deus. Meu Deus. E não vai muito longe não. Tem pessoas por aí que pela fé são os irmãos, mas que vivem tentando experimentar Jesus. Pastor, para de falar heresia. Prova. Então prova, pastor. Quem aqui não conhece algum irmão que disse: Senhor, se o Senhor me dá minha casa, eu vou para a igreja. Senhor, se o Senhor me der meu carro, eu vou para a igreja. Senhor, se o Senhor mudar a minha história, eu vou para a igreja. E quem te diz que Deus é barganhador? O que é que nós podemos oferecer para Deus que Ele já não tenha? Se você falou adoração, você está enganado, porque os anjos dos céus têm 24 horas exaltando, glorificando e adorando o nome dele. Nós fomos alcançados, irmãos, não é porque nós podemos oferecer nada para Deus, não. Nós fomos alcançados foi pela misericórdia de Deus, porque Deus, Ele é misericordioso e Deus concedeu à raça humana uma segunda oportunidade.
conhecer a Deus. Aleluia. E os fariseus que viviam experimentando Jesus. Interessante que quem experimenta Jesus não tem intimidade nenhuma e nem tem perspectiva de alcançar o reino. Jesus responde para os fariseus desta maneira: vocês conseguem discernir os sinais debaixo dos céus. Se pela manhã o céu está rubro, vocês dizem: hoje haverá tempestade. Se o céu está vermelho e sombrio, vocês conseguem discernir os céus, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Eles querem um sinal que Jesus é realmente o Filho de Deus. Eles querem um sinal que Jesus realmente veio dos céus. Mas o sinal que Jesus diz para eles que eles teriam era somente o sinal de Jonas. Irmãos, não queira ter o sinal de Jonas na sua vida. Quem conhece a história de Jonas sabe que foi desobediência, foi tribulação, foi perda de sepultura. Foram 3 dias e 3 noites na entranha de um grande peixe. Deixa eu te dizer, para você entender de uma vez por toda. Se você ainda está naquela perspectiva de querer conhecer Jesus para se tornar igreja, comece a se envolver hoje. Aleluia. Para conhecer a este Deus que nos deu a oportunidade. Aleluia. Se Jesus cobrar de nós o sinal de Jonas, irmãos, vamos entrar na tribulação. Vamos ver os terremotos se levantar.